Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos ao terceiro vídeo de introdução às verdades do Evangelho de João. Exatamente, eu estou ainda no terceiro vídeo introdutório sobre as verdades do Evangelho de João. Primeiro, estamos revelando a identidade do discípulo mais importante de Jesus presente neste Evangelho, para depois falarmos do seu componente essênio, falarmos dos aspectos das suas edições que foram feitas e também falar do seu aspecto oculto, místico, secreto. Exatamente, pois o Evangelho tem os elementos da gnose, não do gnosticismo helênico do primeiro século, do final do primeiro século. Estou falando literalmente da gnose, da sabedoria divina. Tudo isso nós vamos demonstrar, mas carecemos de entender os aspectos introdutórios, iniciais deste Evangelho, para ir gradativamente expandindo a nossa visão da realidade que este escrito quer trazer aos seus leitores. Já falamos outrora acerca da identidade do discípulo amado. Sim, Lázaro. Você está acompanhando na tela aí agora o diagrama de versículos que nós iremos relembrar. Recomendo também, caso você não tenha visto o primeiro e o segundo vídeo, que assim o faça. Assista a estes vídeos para melhorar a sua compreensão do assunto ao qual nós estamos abordando. Então preste atenção no que falaremos agora. Lázaro era o discípulo amado, o discípulo ao qual Jesus ama. Isso está em João, capítulo 11, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Fica bem explícito esta questão. Logo no versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Fica bem claro, versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Também isso é atestado pelos judeus, quando Jesus chora. Capítulo 11, versículo 35, disseram, pois, os judeus, versículo 36, vede como o amava, como Jesus o amava. Já no capítulo 13, fica explícito, ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Pelo contexto do próprio Evangelho, é óbvio que está falando de Lázaro. No capítulo 19, versículo 26, ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, eis aí o seu filho. Então isso está muito claro, muito óbvio, muito objetivo. E também João 20, versículo 2, correu, pois, e foi Simão Pedro, a outro discípulo, a quem Jesus amava. João 21, 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, ao Senhor. João 20, 21, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse e recostara também sobre seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Então, uma coisa que eu quero que você perceba é que este discípulo, como você está vendo aí agora, existem ocasiões em que explicitamente ele estará associado a Simão Pedro. Nós temos essa associação no capítulo 20, versículo 2, correu, pois, e foi Simão Pedro e ao outro discípulo a que Jesus amava. Então, nós temos também em João 21, 7, a associação com Pedro,
Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. E João 21:20, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Então isto fica muito claro. Nós também temos um outro episódio em que este discípulo importante, influente, o qual mostrei no segundo vídeo, que é Lázaro, não é mais segredo para ninguém, ele participa de um outro episódio junto com Pedro, que está no capítulo 18 do Evangelho de João. Nós também iremos analisar um outro episódio importante, mas primeiro vamos analisar o capítulo 18, esta associação, o que esse fato quer narrar. Bom, diz assim, preste atenção, talvez você nunca tenha prestado atenção nesse detalhe. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Este relato, ele só existe no Evangelho de João. Um relato com esse detalhe, que o discípulo era conhecido do sumo sacerdote e que ele entrou na sala com Jesus, juntamente com o sumo sacerdote. A palavra no grego usada aqui para conhecido significa literalmente isso, conhecido, notável. Era alguém que tinha diálogo com o sumo sacerdote, era alguém que participava da vida política ou era alguém que tinha uma certa influência de diálogo com a classe sacerdotal. Conhecido, notável. É a palavra utilizada ali no grego. Versículo 16 vai dizer: e Pedro estava da parte de fora, à porta. Ou seja, esse discípulo importante entra com Jesus e Pedro fica de fora. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote. Então isso é colocado pela segunda vez para reafirmar essa categoria. E falou à porteira, levando Pedro para dentro. Esses detalhes só tem no Evangelho de João. Então a porteira disse a Pedro, olha só como que há aqui uma situação tensa se você prestar atenção no que está sendo colocado. O discípulo entra com Jesus. Então o sumo sacerdote libera a entrada dele. Essa pessoa de fato é reconhecida como um discípulo de Jesus. E agora a porteira reconhece a Pedro. Pedro, vai dizer, versículo 17. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também, olha só, não és tu também dos discípulos deste homem? Bom, esse aqui é conhecido do sumo sacerdote e é discípulo dele. E você? Você também não é discípulo dele? Disse ele. Ele quem? Pedro, não sou. Olha só como que aqui o relato, diferente dos sinóticos, é uma coisa muito mais grave. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Então veja bem, olha só como que é a construção no Evangelho de João. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Tem todo um contexto anterior e posterior do próprio capítulo 18 que você pode acompanhar, que vai mostrar Pedro negando e coisa e tal. Mas eu quero destacar o fato seguinte, em nenhum momento este outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, negou a Jesus, se afastou dele e o acompanhou. Ele entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Isso demonstra a sua influência, o seu reconhecimento de importância na
comunidade judaica ali daquela época, de acordo com a narrativa textual do capítulo 18. Já Pedro não tinha essa influência, ficou do lado de fora. Pedro nega a Jesus na presença da porteira e do outro discípulo. Isso torna o relato de negar muito mais grave do que é apontado nos evangelhos sinóticos. Olha, você também não é um dos discípulos dele? Não és tu também? Porque esse aqui é. Esse aqui que está pedindo a sua entrada e que tem acesso ao sumo sacerdote e que foi lá dentro, estava lá dentro com Jesus, ele é discípulo dele. E você? Você também é. Não, eu não sou. Torna-se muito mais grave. E aí Pedro nega por outras vezes, sendo reconhecido, dizendo que não era discípulo de Jesus. Isso é muito importante, porque, de acordo com o Evangelho de João, no versículo 19, interrogou acerca de seus discípulos e de sua doutrina. Ou seja, neste interrogatório, o discípulo também estava ali. O discípulo que o acompanhou à sala do sumo sacerdote. Outro trecho importante que ressalta como esse discípulo, Lázaro, era relevante. Mas Lázaro não está na lista dos 12. Calma que farei um vídeo sobre isso. Fique tranquilo, farei um vídeo sobre isso, tá? Mas Lázaro não estava, então como é que ele era? Ele era um dos 12? Não era? Calma. Nós vamos entender isso nos vídeos mais à frente. João capítulo 13, versículos 21 a 30, também trará uma narrativa muito interessante acerca do discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo que era conhecido entre os judeus, esse discípulo que era importante, esse discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo era Lázaro, ok? Todas as evidências, inclusive tem gente que já escreveu livro acerca disso, no Brasil e fora do Brasil. Pessoas do meio cristão, até devocional normal, denominacional normal aí que a galera conhece. Então não é um assunto necessariamente desconhecido essa abordagem que eu estou fazendo, que aqui ainda é o básico, nós vamos nos aprofundar. João 13, 21 a 30. Tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós presta atenção, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. De quem ele está dizendo? 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, Lázaro, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Ou seja, mais uma vez, nós vemos um episódio em que este discípulo está associado a Pedro. O discípulo amado, o discípulo importante de Jesus. Em mais um episódio, evidencialmente no Evangelho de João, é demonstrado associado a Pedro, dialogando com Pedro, em um ato entre ele e Pedro, na resolução da narrativa. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Ele reclinando-se sobre Jesus. Então, uma coisa baixinha, privada, ali, eles dois somente. Jesus respondeu: a quem? A ele. É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Presta atenção. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu, presta atenção, a que propósito lhe dissera isto. Não compreenderam porque eles não ouviram o que aquele discípulo que estava reclinado ao peito de Jesus ouviu Jesus falar.
Jesus falou, Senhor, quem é que há de te trair? Aí Jesus foi e respondeu, é aquele quem eu der o bocado molhado. E molhando deu a Judas. Ou seja, ele falou com o discípulo amado, ó, o traidor, vou mostrar agora quem é, presta atenção, vou molhar aqui o pão e eu vou entregar. E ele entregou a Judas. E aí disse aquela palavra. E aí os demais não entenderam. O que Jesus está falando? Mas o discípulo amado sabia do que se tratava. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Ok, meus amigos? Então, nós vamos continuar fazendo esta série de vídeos. Nós praticamente encerramos aqui os assuntos introdutórios pelas próprias evidências internas do Evangelho de João. Nós temos essa clara visão. O discípulo amado é Lázaro. Inclusive, o nome João não é citado em nenhum lugar desse evangelho. O evangelho que leva o nome de João pela tradição cristã católica, ele não tem em nenhum lugar mencionado o nome João, o termo apóstolo João, em nenhum lugar. E essa temática do discípulo amado, do discípulo próximo de Jesus, ela é introduzida, curiosamente, após a ressurreição de Lázaro, sendo conduzida até o final deste evangelho. Até que o escritor, entre aspas, ele revela que ele é o discípulo amado que escreve estas coisas. É ele que está escrevendo. Quem? O apóstolo João? Ele fala, eu, João? Não. O discípulo amado, ele, a quem Jesus amava. É muito claro. Este é um evangelho, de acordo com a narrativa que ele coloca, é um evangelho de Lázaro e não o evangelho de João. Agora vamos ver quem foi Lázaro de fato, agora na tradição, ok? E eu digo na tradição da sabedoria, né? Então vamos, na verdade, Lázaro é um nome grego. Vamos ao nome hebraico. Ele era um judeu. Nós vamos então ver qual era o nome dele de fato, em hebraico, a pronúncia do seu nome, o que significa. Há paralelos desse personagem em outras tradições, na tradição religiosa, e o que os essênios têm a ver com isso? Temos escritos essênios no Evangelho de João, temos a influência dos essênios no Evangelho de João, e o Evangelho de João é original, é o Evangelho que nós temos conhecimento, que é como foi feito em sua primeira forma, ou alguém editou esse Evangelho? Os pais da igreja conheciam como ele é hoje? Já lhe digo que não. Ele digo que sim. Alguém editou esse evangelho. E uma persona que não era uma persona muito grata dos pais da igreja. Então, fique ligado nos próximos capítulos dessa série. Deus abençoe a todos.